Um ótimo dia para você que segue na programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação e vai continuar com muita informação e prestação de serviços a partir de agora dentro do projeto Band Negócios, uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação entre o Grupo Bandeirantes da Band Mais TV e a Rádio Bandeirantes Campinas, sempre falando sobre temas importantes que mexem diretamente com o nosso dia a dia, com a economia, com os serviços e que fazem da região metropolitana uma das mais importantes do país. E neste sábado é comemorado o Dia Mundial da Água, uma data criada em um evento em que o Brasil estava no centro do mundo nas discussões ambientais. Em 1992, o Brasil recebeu autoridades de todo o planeta para a Eco 92. E no Rio de Janeiro, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, ficou estipulado o dia 22 de março como Dia Mundial da Água. Uma data para a gente falar a respeito de um tema tão importante e um desafio tão grande para o futuro, principalmente de grandes cidades como é o caso de Campinas. E para a gente falar um pouco mais sobre essa data, a importância de nós preservarmos esse bem, nosso convidado aqui direto dos nossos estúdios, no Grupo Bandeirantes de Comunicação, é o Alessandro Tetzner, gerente de gestão da qualidade e relações técnicas da Sanasa. Alessandro, muito bom dia para você, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios para falar desse tema tão importante. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes, aqueles que nos acompanham em todas as plataformas digitais também. É sempre um prazer poder falar desse bem único, né, que é a água. E o que a Sanasa tem feito de bom aí para a população campineira. O que a Sanasa tem de diferença em relação às outras companhias de saneamento que a gente tem no país. Primeiro, sobre a data em si, qual a importância de, uma vez por ano, a gente ter um dia para falar sobre o consumo da água, sobre a preservação da água e lembrar de algo que faz parte da nossa vida, mas que às vezes a gente não consegue entender o ciclo de como aquela água chega potável para a gente na ponta final ali na torneira. É um dia comemorativo, né? Diria que é um dia para chamar atenção, né? Para que a gente possa refletir. Mas o dia da água é todo dia, Heitor. Todo dia a gente tem que ter consciência desse bem precioso que chega até as nossas torneiras, nas nossas casas. A gente tem o costume de abrir a torneira e nem sabe muitas vezes qual é o processo que essa água passa. Desde ela sair do rio, onde ela é captada, toda a parte de tratamento que ela sofre, até chegar com pureza, com qualidade e potabilidade para o nosso consumo. Essa semana foi divulgada uma pesquisa que fala também a respeito de saneamento básico, que também está ligado ao tratamento da água, ao tratamento do esgoto, à qualidade do produto que nós recebemos dentro de casa. A pesquisa faz uma relação direta entre o tratamento da água, o tratamento dos dejetos com o número de pessoas que se tornam doentes e precisam buscar ajuda. Para a gente entrar nesse assunto, antes de trazer esses dados que são nacionais, o saneamento básico em Campinas, ele tem algumas metas e tem a universalização com uma previsão de 10 anos. A Sanasa conseguiu antecipar esse prazo de universalização? Sim, Heitor. Nós atingimos em Campinas, né, pela Sanasa, 10 anos antes do marco legal, do marco regulatório, os índices de tratamento de água, de coleta e afastamento de esgoto e tratamento de esgoto. Nós estamos falando aí em índices previstos na lei de 99% de tratamento de água e hoje a Sanasa atinge 99,95%. Na parte de coleta e afastamento de esgoto, 90%, e nós já estamos aí com 97,10% de esgoto coletado. E 94% desse esgoto coletado já é tratado. Então, 10 anos antes do marco legal, a Sanasa já atinge, né, esse patamar de universalização, fruto de um trabalho de alta gestão dentro da companhia, né, dedicado não só do corpo gerencial, da diretoria, mas também de todo o seu corpo operacional, que está sempre aí atento às inovações, às melhorias que podem ser aplicadas. Os números divulgados nesta semana fazem parte de um relatório do Instituto Trata Brasil, mostrando que a falta de saneamento básico provocou mais de 340 mil internações no Brasil só no ano de 2024, o que resultou em 11 mil mortes no país nos últimos anos. Só pensando em 2 anos, 23 e 24. Investir em saneamento básico
também é, de alguma forma, investir em saúde e economizar também nessa pasta? Com certeza, né? A relação é mais do que direta. Né? Para cada real que você investe em saneamento, você está economizando R$ 4 na parte de saúde. E falando do Trata Brasil, gostaria de destacar também que a Sanasa ela foi avaliada e no ano passado nós obtivemos o primeiro lugar entre as cidades com mais de 500 mil habitantes, atingindo os índices com nota 10, né, na classificação do Trata Brasil. Isso reflete muito o trabalho que a Sanasa tem feito do ponto de vista de trazer saúde. Né? Saneamento é saúde. E a partir desses prêmios, a partir desse exemplo que a Sanasa vem mostrando, eu imagino que vocês recebam também cidades do Brasil inteiro para entender como é possível, num município com mais de 1.200.000 habitantes, ter esses índices, esses resultados. Há uma troca de informações do que a Sanasa pode absorver, aprender com outras cidades e do que a Sanasa pode levar de exemplo para outros municípios? Com certeza, porque essas visitas que nós recebemos, elas são semanais. Então, toda semana praticamente a gente tem uma cidade ou um serviço de saneamento nos visitando para entender como que a Sanasa conseguiu chegar 10 anos antes desse marco legal, atingir os índices de universalização. E quando você recebe empresas que vêm nos visitar para procurar informação, a gente, ao trocar essas informações, também acaba aprendendo um pouco. Então é uma troca muito rica, né? Faz com que a Sanasa possa ser referência no cenário de saneamento do país. Nós estamos conversando com o Alessandro Tetzner, gerente de gestão da qualidade e relação técnica da Sanasa, falando sobre o Dia Mundial da Água comemorado neste sábado. Falando um pouco mais, Alessandro, sobre o plano Campinas 2030, você falou sobre a antecipação em 10 anos da universalização do serviço de saneamento básico. E é um plano também para falar sobre a segurança hídrica, a garantia de abastecimento para o futuro, para as futuras gerações. Que trabalho é esse? Como é que funciona esse plano Campinas 2030 e o que está sendo feito nesse ano de 2025? Bom, quando a gente fala nessa previsão aí para Campinas 2030, né, nós estamos falando em segurança hídrica, basicamente, que é trazer segurança do ponto de vista de abastecimento para o município. Como que a gente consegue isso? Primeiro, tendo um índice baixíssimo de perdas de distribuição. Né? Se comparado com o índice nacional, com a média, né, a gente está bem abaixo da metade. Isso é fruto de um trabalho bem forte de trocas de redes, né, redes antigas que estão sendo substituídas por redes mais novas, com material de ponta no mercado. A construção dos reservatórios também nos traz garantia de abastecimento, né, em caso de alguma crise. E também a busca por um novo manancial. Hoje nós dependemos exclusivamente do sistema Cantareira, né, através do Rio Atibaia, de onde sai 100% da nossa água captada. E nós já estamos com um projeto para a construção de uma nova tomada de água no sistema Jaguari, né, ali na represa de Pedreira, Amparo Pedreira. Com isso, a cidade passa a ter autonomia, né, passa a ter um outro sistema adutor, né, por onde chega a água, ela é tratada e distribuída, e pode ser interligada em todo o nosso anel de macro-redes que a gente tem no município de Campinas, dando segurança para a população. O mês de março, você falou sobre o sistema Cantareira. Os primeiros 15 dias de março foram marcados por um calor muito intenso e pouca chuva em Campinas. E os registros apontaram que teve uma queda no volume do sistema Cantareira. A gente vem sempre à memória, quando fala do Cantareira, da crise hídrica que vivemos no estado de São Paulo na última década. Como é que a Sanasa monitora para que esse reservatório, agora no período de estiagem que estamos entrando com o início do outono, com a chegada do inverno, não tenha o mesmo impacto caso as chuvas não sejam aquelas esperadas para o período? Nós participamos de um programa, né, de bacias, do qual nós fazemos parte de câmaras técnicas. Então existe uma câmara técnica da bacia PCJ, a Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que monitora toda a parte hidrológica. Então ela acompanha volume que vem pelo manancial, qualidade da água, se tem alguma intervenção lá na represa principal que cede essa água para nós, né? Então a Sanasa ela faz parte desse grupo técnico, estudando ações para minimizar os impactos de uma possível crise hídrica, mas eu diria que todo esse investimento que a Sanasa tem feito, né, nesses últimos 3 anos, de ordem de mais de R$1 bilhão,
traz segurança do ponto de vista da gente ter uma equidade na distribuição de água com os reservatórios. Isso nos dá tranquilidade para poder operar o sistema em caso de uma necessidade extrema, aí onde, por exemplo, haja um veto, né, vamos falar assim, um veto ou uma diminuição da vazão que vem para que a gente possa captar. Você falou também agora há pouco sobre a redução de perdas e o quanto isso é importante, porque a Sanasa trata a água que chega potável à casa das pessoas. Mas existe toda uma ligação que é feita muitas vezes por equipamentos que são antigos, por canos que às vezes estão instalados há décadas. E vira e mexe a gente vê alguma obra da Sanasa justamente em algum ponto da cidade, em algum bairro, dizendo que é a troca desse material. Tem previsão de 2025 também substituir parte desse encanamento, parte desse material que às vezes pode diminuir a qualidade da água ou fazer com que haja alguma perda no meio do caminho? O combate às perdas ele tem várias, né, nuances, ou seja, ele tem inúmeras variáveis que compõem esse estudo. Quando a gente fala que Campinas está abaixo da média nacional, é sinal de que ela vem fazendo o trabalho de casa. A troca de redes é um dos trabalhos para você diminuir as perdas, né? Quando a gente fala em perdas, imagina se eu produzo 1.000 litros de água, se eu tenho uma perda de 50%, eu estou jogando metade do que eu produzi fora. Então, a troca de redes, ela vem de um estudo que a Sanasa faz, do seu planejamento, para identificar onde a gente tem redes com muito tempo já de uso e que causa ou pode causar perda no sistema, por qualidade ou quantidade, e aí entra esse trabalho de trocas pelo método não destrutivo. Muitas vezes a gente vê aí aqueles varais pendurados na cidade, né, de redes de água, e não entende o que é. Esse é o movimento da troca de redes. Então, a população que está tendo essa troca no bairro, ela não fica desabastecida. Esse varal, a água, abastece o imóvel, enquanto a rede está sendo substituída com métodos não destrutivos para evitar o máximo de desgaste e transtorno na cidade. E imediatamente, a hora que a rede está em funcionamento, ela inativa essa rede antiga. Hoje estamos destacando o Dia Mundial da Água, comemorado neste sábado, numa data que foi instituída desde 1992 e que traz os principais desafios para o futuro de um bem que nós não podemos desperdiçar. Campinas é um exemplo para muitas cidades no tratamento, no abastecimento de água, mas também imagino que seja um desafio para levar essa água até a casa de todos os campineiros. E por isso nosso convidado hoje é o Alessandro Tetzner, gerente de gestão da qualidade e relações técnicas da Sanasa. Alessandro, existe muita perda e desperdício de água em Campinas? Heitor, hoje nosso índice de perdas, né, está em 18%. Mas a gente tem sim, né, que pontuar a necessidade da educação ambiental. Ela deve começar nas escolas e isso deve vir para dentro das casas, né, para que a gente não tenha desperdício desse bem tão precioso. Então, quando a gente vai lavar uma louça, escovar os dentes, varrer uma calçada ao invés de lavá-la, nós estamos operando também o sistema do ponto de vista de educação ambiental e preservação desse bem. Então eu diria que trabalhar a educação é um fator fundamental, porque é desde criança que a gente aprende a ter consciência ambiental. Para a gente entender o ciclo completo do tratamento de água, digamos que eu abro a torneira para escovar os dentes, essa água vai pela pia. Qual é o caminho percorrido e qual o custo para que essa água depois seja tratada e volte para essa mesma torneira? Vamos lá. Então, o primeiro passo a gente precisa ter um ponto de partida. Esse ponto de partida é retirar a água do rio. No caso, nós retiramos 100% hoje da água do rio Atibaia. Então, essa água ela é captada através da estação de captação. Ela é bombeada da captação para as estações de tratamento. Quando essa água chega na estação de tratamento, ela chega bruta. E aí ela vai passar por processos físicos e químicos. Físicos, do ponto de vista de decantação e sedimentação da matéria, né, sólida, e química do ponto de vista da necessidade de aplicação de insumos, né, de materiais nessa água para que a gente possa tê-la purificada e com padrões de potabilidade determinados pelo Ministério da Saúde. Depois de tratada, essa água vai para os centros de reservação, que são reservatórios de grande porte, que vão abastecer a cidade de Campinas.
dos reservatórios, elas entram na malha de distribuição. Então, imagine como se fosse artérias, veias do nosso organismo que vão irrigando, né, essa água para toda a cidade, de forma que todos os imóveis, né, tenham condições de abrir a torneira e receber uma água de qualidade e de quantidade. Então, o custo de um tratamento não é um custo barato, né? Você tem, além da mão de obra envolvida, você tem também produtos químicos, né, que não são produtos baratos. Então, quando a gente reclama muitas vezes de uma conta de água, a gente tem que pensar um pouco e levar em consideração todo esse trabalho que é feito para a gente receber 1.000 litros na nossa torneira, né, o custo que isso tem quando a gente paga a nossa tarifa, se a gente for comparar quando a gente vai comprar uma garrafa de água mineral numa padaria ou num bar. E considerando também outros serviços que a gente tem aí. A água é fundamental, né? Sem água a gente não sobrevive. Ou seja, quando a gente abre uma torneira, deixa a água ir embora, a gente está literalmente jogando fora todo esse processo, essa cadeia de trabalho feito por tanta gente que custou caro, né? Sem dúvida nenhuma, né, Heitor? Porque imagina o tempo que você leva para tirar a água do rio, tratar e distribuir, né, em segundos, com um pouco de tempo da torneira aberta, quanto trabalho está indo embora, né? E é o dinheiro nosso também que vai automaticamente como cidadão. Alessandro, a gente vê muitos empreendimentos em Campinas, por exemplo, shopping centers, hotéis, que têm um conceito de água proveniente de reuso. Então, por exemplo, aquela água que vai embora da pia ou que vai embora do chuveiro, ela é utilizada no vaso sanitário, por exemplo. Isso é eficaz? Isso ajuda de fato a economizar água? E a Sanasa está de olho em novos empreendimentos ou mesmo prédios antigos que possam se adaptar a essa realidade? Heitor, diria que a nossa parte de coleta, afastamento de esgoto, né, que depois vai para a estação de tratamento, a Sanasa já vem trabalhando há muito tempo com esse conceito de ter uma estação produtora de água de reuso. Não somente tratar o esgoto e devolver para o manancial, mas ter condições de ter um produto a mais que seria a água de reuso. Então, esse trabalho ele vem sendo intensificado, né? As nossas estações estão passando por uma reformulação da parte de estrutura e de equipamentos para que elas possam se transformar em estações produtoras de água de reuso. E um incentivo que é feito também é para que os prédios, principalmente os novos empreendimentos, passem a pensar do ponto de vista de economia e de uso racional, ter essa recirculação dessa água que foi utilizada, né, em pontos estratégicos, é claro. Nós estamos conversando aqui dentro do Band Negócios, no projeto parceiro da Band Mais TV com a Rádio Bandeirantes Campinas, com Alessandro Tetzner, gerente de gestão da qualidade e relações técnicas da Sanasa. Alessandro, a gente vem acompanhando obras que estão sendo feitas no combate às enchentes de Campinas. As obras anti-enchentes, construções de piscinões, algumas delas já em andamento. De alguma forma, essa água que vai ser coletada pelos piscinões, ela pode ser reaproveitada? Nós estamos falando do escoamento de águas pluviais. Essa é uma água passageira. Imagine uma chuva torrencial, ela tem um período que ela passa e essa água vai embora, né? E ela causa transtornos na cidade. Toda essa parte de drenagem urbana, ela está sob a responsabilidade da nossa prefeitura municipal através da secretaria. Então, utilizar essa água para mananciais, né, ou para captação, nós precisaríamos ter represas no município para poder armazenar essa água, né? Hoje nós não temos esse tipo de represas. Há dúvidas que chegam também aqui com relação a quem está participando conosco, mensagens que vão chegando e nós vamos também trazendo para o especialista no assunto. Afinal de contas, água é um tema que mexe demais com a gente. Quero trazer aqui a participação do Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço, está acompanhando a gente. Bom dia, Heitor, que bela entrevista. Eu já morei em outras cidades e outros estados e posso afirmar que a qualidade da água em Campinas é excepcional. O difícil é que a tarifa pesa um pouco no bolso. Como é que é feito o cálculo, Alessandro, para que a tarifa seja definida e os reajustes anuais, como é que eles são definidos internamente na Sanasa? Bom, primeiro, eu acredito que para a gente pensar se ela é alta ou baixa, né, cara ou não, a gente precisa ter comparativos
até com outros municípios, e não só comparar o valor, mas comparar o que a gente tem de benefícios, né, embutido nisso. O cálculo tarifário ele leva em consideração inúmeras variáveis, né? Investimentos que a empresa precisa fazer do ponto de vista de modernização da sua infraestrutura ou de troca de redes, por exemplo, construção de reservatórios, enfim, toda a modernização necessária para deixar Campinas sempre atual do ponto de vista de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Mas a Sanasa ela não dá, né, o aumento da cabeça dela. Nós somos regulados. Obrigatoriamente, por lei, nós somos regulados por uma agência. Então, a agência que nos regula é a agência da Bacia PCJ, Ares PCJ. Então, a Sanasa ela faz todo o estudo para esse reajuste tarifário, pontuando essas necessidades de investimento. Não se pensa em lucro, tá, Heitor? A gente está falando em necessidades de manutenção da infraestrutura. Esse estudo ele é submetido à agência reguladora e a agência reguladora ela dá chancela para dar sequência ou não ao reajuste. Nós acompanhamos nos últimos meses, né, o ano passado, a discussão a respeito da privatização da Sabesp. Há alguma discussão assim dentro da Sanasa? Bom, eu estou na Sanasa há quase 30 anos, tá? Sou funcionário de carreira. Diria que discussões sempre existem, tá? Até por conta do novo marco legal de saneamento. Ele foi pensado para que empresas privadas pudessem entrar no mercado e absorver as empresas, principalmente as empresas que não têm rentabilidade, né, do ponto de vista de bom tratamento de água, boa coleta e afastamento de esgoto. Isso é uma opinião pessoal, tá? E posso externá-la aqui assim, acho pouco provável que isso aconteça aqui em Campinas, tá? Por uma razão muito forte. A Sanasa é uma empresa muito conceituada, né? 10 anos antes do marco legal já atingiu a universalização. O corpo de funcionários é um corpo muito capacitado e muito imbuído em manter a cidade, né? Manter na cidade esse patrimônio, essa coroa, essa joia tão fundamental que é a Sanasa. Então, acho pouco provável que isso possa acontecer, até do ponto de vista aí de influência externa. Para a gente finalizar, Alessandro, a Sanasa tem a campanha Cada Gota Importa, trazendo, por exemplo, dicas de que uma torneira gotejando desperdiça 40 litros de água por dia, recomendando, portanto, o conserto. Um banho muito demorado também pode consumir 135 litros de água. De que maneira ações como essa, datas como essa, junto com outras iniciativas dentro de colégios, falando diretamente com as crianças, pode fazer com que as novas gerações entendam a importância da preservação da água? Porque o que foi desperdiçado não tem como recuperar. Mas daqui para frente é possível criar uma nova geração que entenda que aquela torneira aberta enquanto escova o dente já é vista como um absurdo? Claro que sim. Tudo parte, como eu falei, de uma boa educação. Quando a gente pensa nas nossas crianças e leva até elas a informação de como a água chega na torneira de casa, muitas vezes ela passa a ser aquela orientação até para os próprios pais, cobrando do pai que deixa a torneira aberta, que lava um carro na frente de casa, ou de uma mãe que está varrendo a calçada com a mangueira, né, desperdiçando água. Então, educar é o primeiro alicerce que a gente consegue construir uma nova geração. Então, eu acredito muito nisso e a Sanasa investe muito na questão de educação ambiental, investe muito também na parte de publicidade para que a gente possa trazer informações, né? E a gente tem também um aplicativo disponível hoje no celular, que, né, nossos ouvintes, internautas podem baixar, e lá você consegue apontar se está passando na rua e vir algum vazamento ou presenciar algum desperdício, por favor, nos ajudem, né? E isso faz com que a gente consiga deixar 100% do tempo a empresa policiando ações que possam trazer aí prejuízos do ponto de vista do nosso bem mais precioso, que é a água. Aqui uma última mensagem do nosso ouvinte que chega neste momento, o André, final do telefone 7954. Ele diz: a água de Campinas é tão boa que eu tomo a água da torneira mesmo aqui em casa, sem filtro. A gente pode tomar essa água que ela chega potável na nossa casa? Com certeza. Eu também sou adepto a isso, tá? Eu também uso água da torneira para consumo, né? Não só para beber, mas também para cozinhar, para fazer a comida. Os índices de potabilidade da água de Campinas,
eles são fiscalizados diariamente pela Vigilância Sanitária. Então, são vários pontos de coleta que são feitos nas nossas redes para garantir de que todo o tratamento tenha eficiência. Nós conversamos aqui dentro do nosso projeto Band Negócios com Alessandro Tetzner, gerente de gestão da qualidade e relações técnicas da Sanasa, falando sobre o Dia Mundial da Água, os desafios e os trabalhos realizados em Campinas. Alessandro, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Espaço sempre aberto aqui no Grupo Bandeirantes para a gente falar de um tema tão importante. Seja sempre bem-vindo. Heitor, em nome da nossa empresa, da Sanasa, de toda a diretoria, em nome do nosso presidente Manuelito Magalhães, eu é que tenho que agradecer essa abertura, essa oportunidade. Quanto mais a gente passa informação, mais a informação se propaga. Muito obrigado pelo espaço. E você continua sempre bem informado aqui no Grupo Bandeirantes. Continue conosco. Tem mais informação e prestação de serviços ao longo da nossa programação. Na Band, você está sempre muito bem informado.